Oi meninas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um videozinho a respeito da nossa caminhada, da nossa jornada. Eu quero orar por você, pode ser? Eu vou colocar aqui um pouquinho de um hino que eu gosto muito. Talvez a imagem esteja um pouquinho tortinha, mas não repara não. Eu fiz uma montagem aqui para ver se meu celular fica mais assim para mim. Mas até a gente poder adquirir o pedestal, tudo bonitinho, tá? Eu sei que você conhece esse hino, quer ver? Ó. Conhece? Melhor não cantar. Ó. Eu amo esse hino chamado Bom Perfume, da Gabi Sampaio. Que nós possamos ser como o bom perfume de Cristo, por onde nós viermos a passar. Que a glória do Senhor resplandeça através de nós, em nossos atos, em nossas ações, pensamento, nosso jeito de vestir, nosso jeito de andar, nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. Olha, nós falamos um pouco naquele outro vídeo sobre o contexto de chamado. Você precisa crer que Deus te chamou, que Deus tem uma obra com você nessa terra. Irmãs, seja para poder levar a semente para uma pessoa. O negócio é que a gente quer levar a semente para um monte de gente ao mesmo tempo. E Deus pode sim nos conceder essa graça de levar para muitas pessoas, mas Ele já nos concedeu a graça de muitas vezes levar para uma pessoa. Então, creia no chamado e se posicione segundo o seu chamado. Se vista como tal, zele pelo seu nome, zele pelo nome de Cristo em primeiro lugar, através das suas ações, através das ações que você tem numa rede social. Cuidado com a roupa que você veste, cuidado com a linguajar que você fala, cuidado com você na igreja tá vestido de uma forma, ao encontrar você na rua você tá vestido de outra maneira, ou você tá em casa mesmo, eu falei sobre isso, tendo um linguajar que não tem agradado o Espírito de Deus. Você sobe no púlpito, ou você até tem a coragem realmente de estar pregando onde você vai, mas dentro de casa, dessa fonte não pode jorrar água salgada nem água doce. Aí dentro de casa você está falando coisas que não agradam ao Senhor. Então, eu quero orar por você para a gente começar a falar um pouquinho sobre inspiração, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Teu Santo Espírito que visite cada menina nesta hora. Senhor, que o Senhor possa me usar como instrumento, Deus, para a vida delas. Pai, que na simplicidade desse compartilhar das minhas experiências, daquilo que eu estou estudando também para trazer para elas, Senhor, possa falar de forma, Deus, ímpar ao coração delas. Pai, desperte-as. Senhor, através do Teu espelho, que é a nossa palavra, mostra-nos, ó Deus, a nossa importância todos os dias para o Senhor. Pai, que nós não queiramos ser importantes para os homens, mas para o Senhor. Pai, que nós possamos fazer, Deus, o que o Senhor colocou nas nossas mãos com graça, com coragem, com ousadia e crendo, Pai, que o Senhor vai adiante de nós. Obrigada, Jesus, porque o Teu justo viverá pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo sobre a sua mente que você vai passar a partir de hoje, se você ainda não conseguiu entender, que o Senhor te chamou para esse propósito. Amém? Amém? Então vamos lá ler em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Meninas, o que falar um pouco sobre o contexto da inspiração? A inspiração está totalmente relacionado com a seguinte pergunta: o que pregar? Nós recebemos um convite para pregar. E ali a gente começa, porque você já entendeu que nós não fazemos devocional apenas para o contexto de pregar. Nós fazemos devocional pelo único e exclusivo propósito, que é estar na presença de Deus.
está recebendo dele, está inseridas nele a tal ponto que nós não venhamos mais a existir, que nós venhamos realmente fazer como o Paulo, que viva ele, sabe? Que eu morri para Cristo, eu já não vivo mais, mas ele vive em mim. Então que ele viva através de nós. Nesse contexto de devocional, eu estava até pensando um pouquinho na minha época, esse ano faz 46 anos, e na minha época não existia muito falar sobre devocional e tudo isso. A gente sabia que tinha que ter quarto de oração. Então, esse devocional para mim, gente, é quarto de oração. É você separar o seu tempo com o Senhor, pegar a sua Bíblia, pegar um caderno, porque Ele vai falar com você. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Se você é como eu, que gosta das coisas mais floridas, arrume assim um livrinho, manda personalizar. Eu tenho a minha caixinha de lápis, né? A gente se mune de um tablet para poder ler com mais facilidade onde você vai. Você vai juntando, aí a gente arruma uns trem assim, ó, com lápis. Se você gosta de tudo isso pro seu cantinho, ok, extraordinário, invista, tá bom? É necessário que venhamos a investir. Mas nesse contexto de cantinho nosso para o devocional, é o nosso quarto de guerra. Eu vou abrir para vocês um segredo meu aqui, peraí. Esse é um tapetinho que eu tenho de oração, que é onde eu fui pregar, ó. Uma pastora querida me deu de presente e eu uso ele para orar. Não, depois eu falo sobre isso aqui. O senhor não falou para não falar agora, não. Depois eu falo, tá? Deixa isso aí. Então, é só um segredinho meu, tá bom? Então, aqui tá no meu quarto, escritório, tá? Você talvez não tenha um cantinho para fazer, mas crie esse cantinho dentro da sua casa. Ai, minha casa tá todo mundo passando ali. Enfim, arrume o horário antes ou depois, o horário que os meninos estão para a escola, mas arrume um cantinho seu. Isso para nossa mente tem outra condição, porque ali é onde também nós vamos encontrar com o Senhor. É nesse momento de encontro com o Senhor que virá o que pregar. É no nosso devocional, é no nosso dia a dia, é que o que eu vou pregar vai vir. Quando nós recebemos um convite para pregar, a gente fica assim ruim, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, vem as acusações, você não sabe, não vai dar em nada, que eu aceitei esse convite, todo aquele contexto que ao tempo aquilo ali não sai, mas ele vai ficando um pouquinho mais organizadinho dentro da gente por causa desse período que você tira com o Senhor. Então tá, recebemos um convite para pregar, ok? Aí pode ser que nesse convite tenha uma temática. Suponhamos que vem escrito plantada para florescer, curada para curar, floresça onde Deus te plantou. Isso é um tema muito, muito usado nos congressos de mulheres. Pastora, eu sou mulher, eu só vou ser chamada para pregar em coisa de mulher? Às vezes sim. Parece que o povo entende que a gente mulher só serve para pregar para outra mulher. Mas às vezes também não. Eu já tive a oportunidade de pregar em culto de missão, em culto público, no culto ao ar livre, culto de adoração, de família. Mas a maioria dos convites sempre são para mulheres. E ali a gente vê que as mulheres sempre têm esse contexto de alma. Então, você recebeu um convite para pregar. Esse convite tem um tema. Você pergunta à pessoa que te convidou assim: irmã, tá aqui o tema, graças a Deus, seja bastante educada e tal. Mas fala, irmã, eu posso, segundo a liberdade do Espírito, dentro do tema que a senhora me deu, seguir o direcionamento do Senhor? É claro que eles vão dizer que sim. Tem algumas igrejas que pedem assim: irmã, a gente quer muito que aborde esse tema, essa temática e tudo mais. E aí você também vai levar em oração, tá bom? Você leva em oração a temática, mas quando a igreja, a maioria, 99%, fala: não, irmão, fica na dispensação, o tema está aí, fica na dispensação. E aí, quando a gente tem essa liberdade mesmo, já dada pela pessoa que nos convidou, fica até mais fácil.
Mas como eu sou um pouquinho ousada, eu acho que você também é, quando mesmo com o tema, e o Senhor me dava uma outra vertente e queria caminhar dentro da temática, eu sempre dava um jeitinho de encaixar a temática. Suponhamos, floresça onde Deus te plantou, né? Floresça onde você está plantado. E aí Deus me deu falando lá de Esté. Aí nós vamos falar da Esté, da rainha Esté, que, né, o que aconteceu com ela, aquela menina que foi tirada, que era órfã, foi tirada da casa do seu tio, foi levada para dentro do palácio, ou seja, ali você vai estar desenvolvendo uma mensagem relacionada com esse convite e com o tema. Só que Deus, o tema tá falando floresça onde você foi plantada, mas tá lá em Mateus. E aí Deus te deu Esté. Aí você vem contando sobre a história de Esté e ali vai ter um determinado momento que você vai falar assim, irmãs, a Esté floresceu aonde ela foi plantada, entende? Então você, mesmo quando você é convidado e tem uma temática, você pergunta à pessoa que te convidou e fica na liberdade. Por quê? Você precisa ter em primeiro lugar que você não está ali para agradar homens. O convite veio porque o próprio Deus abriu, soprou seu nome. Quantas vezes eu já ouvi isso? Uma última vez assim que eu preguei na cidade interior aqui, elas me levaram para almoçar e tudo, e aí falaram assim, irmã, o seu nome estava na lista, mas não era um dos primeiros cotados. Aí eu pensei assim, meu Deus, nossa, que horrível ouvir isso, mas tudo bem, o importante é que eu estava ali. E aí ela falou, aí não deu para a pessoa vir, a outra não pôde. Como o nome da senhora estava na lista, nós chamamos a senhora e a senhora tinha vaga. E eu, na hora, né, que pensei assim, poxa, que ruim, né, ouvir isso. Saber que a gente é uma das opções e que, né, mas isso é só uma questão de ego mesmo. Mas ali na hora eu me alegrei, porque eu era necessária naquele lugar. Foi o próprio Senhor quem me pôs ali. Eu nunca pedi agenda, nunca, gente. Por mais que eu tenha colocado assim, minha agenda de pregação, mas nunca coloquei assim, agendas abertas. No início da minha caminhada eu tentei fazer cartãozinho, porque as pessoas quando terminava, me dá o telefone da senhora. Aí todo mundo, faz cartãozinho, fica chique, fiz cartãozinho. Nunca consegui entregar. Recente me achei uns aí, queimei, joguei fora, rasguei, porque Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Então, nesse contexto lá, eu vi que eu era necessária para estar lá, sabe? E ali eu tinha uma palavra vinda do Senhor para eles dentro do tema, mas tinha uma palavra. Por quê? Essa palavra ela é inspirada pelo Senhor. Então, quando a gente tem um convite para pregar ou vai cumprir uma escala na igreja, a primeira pergunta é o que pregar. Quando é livre, principalmente, o tema é livre, você fica, Senhor, o que eu vou pregar? Jesus, o que eu vou pregar? Senhor, fala comigo. Aí você tá lavando vasilha e você tá, Jesus, fala comigo. E no devocional, você tá no seu quarto de oração e Jesus não fala. Aí você tá, Jesus. Aí você tá lavando vasilha e você tá orando, clamando, se entregando, adorando, cantando. E Jesus, aonde eu prego? Aí de repente vem. Aquela inspiração enche você de uma tal maneira que você já senta e começa a se organizar em cima daquilo. Vai ter dias que a palavra não vai vir. A inspiração não vem. Ela vem de um dia para o outro. Ela vem na hora que você está sentadinha lá. Você está com aquela luta, né? Mas você achou que poderia ser tal palavra. Então Senhor, você não falou nada. E aí você fala, nossa, eu vou pregar isso aqui. Aí chega lá na hora, o Senhor testando a gente, só pode ser, ele te dá outra palavra. E eu te digo hoje, seja obediente. Por isso que há a necessidade de lermos a palavra, de fazer devocional, para que tudo esteja dentro da gente. Porque na hora o Espírito de Deus pode mudar a palavra. Então, meninas, o que pregar? Eu preciso, até fiz algumas anotaçõezinhas aqui, ó. O que pregar? É a gente buscar de Deus. Deus, o que o Senhor tem para aquela igreja? Qual a necessidade daquela igreja? Aí o Senhor vai te dar. Nisso, você logo após já começa a escrever.
Você vai buscar contexto histórico, você vai ler nos livros que nós temos aqui, ó, Vida Nova, História dos Hebreus, eu tenho alguns livros aqui, quero comprar mais umas coleções aí. E aí você vai começar, Deus me deu sobre Josué, então eu vou pegar Josué, eu vou ver o pano de fundo, eu vou ver o histórico, eu vou ver o que tá falando naquele, o que tá acontecendo, porque afinal de contas a mensagem ela precisa ser bíblica e relevante. Ela precisa, deixa eu pegar aqui direitinho para falar para você, bonitinho, bíblica e relevante. Por que bíblica, pastora? Você vai trazer um contexto histórico, pano de fundo, para você também entender, porque a Bíblia que foi escrita naquele tempo, ela é atualíssima, então ela vai falar conosco que somos o ouvinte pós-moderno. O ouvinte pós-moderno, ele é assim muito emocional, emotivo, gosta de muita coisa, mas nós não estamos para agradar homens, porque nós temos uma palavra inspirada pelo Senhor. E você vai pegar isso, vai escrever. Muitas das vezes, irmã, você não vai ter o tema. Quando é livre, as irmãs falam assim, não, irmã, é livre, vem, o culto é público e tudo mais. E você vai ficar caçando um tema. Quando é temática, é até mais fácil, né? A gente pode adaptar ali, senão o Espírito de Deus em oração fala, não, segue esse tema realmente que eu pus no coração delas e você vai fazer a mesma coisa. Vai ler, vai estudar o que está acontecendo, por que estava falando para aquele tempo. Igual nós vemos esse versículo, por que Paulo está falando aos Coríntios, o que está acontecendo ali. E você vai fazer todo esse pano de fundo. Vai começar a trabalhar a mensagem, fazer o seu esboço, sempre consciente de que a mensagem ela é bíblica e também relevante. Relevante por quê? Como eu te disse, principalmente para o ouvinte pós-moderno, aonde ele quer entender como ele vai aplicar aquilo ali. Então, ela é relevante no contexto de que eu olhei no hebraico, eu fiz as minhas pesquisas, o Espírito foi me enchendo, eu fui escrevendo e tudo a mais. Ali, o Senhor vai me dando como eu vou aplicar aquela palavra, porque o ouvinte, ele precisa saber como aplicar a palavra. E tem que vir o ensinamento daquele que está apregoando, de quem está trazendo a palavra. Você, com a oportunidade de pregar, nós vamos falar de forma que eles entendam. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre público, tipos de público. Eu posso falar de um mesmo jeito para jovens, como eu falo para um culto de adoração no domingo? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ouvintes. Mas tenha a ideia em mente, a inspiração, ela virá do seu tempo com o Senhor. Para te dar um exemplo, eu já fui inspirada, uma vez, estava lá na outra casa que eu morava, na rede, eu estava dentro de casa na sala, porque sempre a gente ficava na rede, tudo, e aí de frente um barzinho, e no barzinho começou a cantar assim, sai da tua tenda, ó filho meu. Aí o Senhor falou comigo, essa mensagem você vai pregar. Eu falei, quê? Ouvindo, o barzinho sempre fazia sertanejo, de repente eles colocaram Fernandinho, sai da sua tenda, e o Senhor falou comigo, é isso que você vai pregar. E foi essa mensagem que eu preguei no culto de domingo na igreja local que eu pertencia. Você precisa ficar atenta à voz do Senhor. Para terminar esse vídeo que já ficou longuíssimo, eu quero te aconselhar a sempre orar pelos ouvintes. A sempre orar, você vai se colocar em intercessão por esses que vão receber a mensagem. Eu sempre orei assim, Senhor, que a semente que o Senhor me deu para levar, os corações são terras, elas estejam preparadas para que a semente ao cair germine e frutifique. Então, ore, você tem 15 dias aqui até o compromisso, já comece a orar. Senhor, abençoe a igreja onde eu vou. Pai, cada pessoa que vai estar naquele lugar. Senhor, me usa como instrumento, Pai, que ao abrir da minha boca, palavras que vai ser me dada, porque Deus, gente, a maioria das vezes você faz um esboço, você sai de lá pensando assim, não preguei nada do que eu pus aqui, gente, possível. Você sai até em conflito. Não saia. A palavra é dele. Você só é um instrumento. A nossa obrigação é orar, jejuar, ler Bíblia e passar para o papel, fazer esboço, escrever tudo do jeito que você acredita que vai vindo para poder levar. A gente só é aquele que vai levar semente.
Então, na hora que a gente está falando, ele pode mudar tudo. E, por favor, gente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não fique presa ao papel, por favor, não fique presa ao papel. Amém? Não fica presa. Ai, como é que eu vou fazer, pastora? Olha, no próximo vídeo eu vou te falar. Segundo o público que você vai também pregar, você precisa saber como falar. Eu vou te ensinar uma técnica que eu usei e eu tenho certeza que você que prega aí já usa, tá bom? Então, esse vídeo é para falar a inspiração do que pregar, como pregar, aonde, para quem pregar, qual que é o motivo disso aí, aonde que eu quero chegar com tudo isso aqui que Deus está me dando. Vem no devocional. O que pregar, a inspiração vem no seu momento com o Senhor. Porque é no momento com o Senhor que você vai ficando sensível à voz dele, ao ponto de você estar sentado na sua sala, ouvir o Senhor mandar colocar Fernandinho lá para te dar resposta. Você precisa estar ligada com o Senhor. Falei um monte de coisa, deu para você entender? A inspiração. Não é eu vou pregar numa igreja e falar, eu vou pregar. Aí eles me deram lá um tema, mas eu vou pregar o que eu quero falar. Vai surgir efeito, gente. Porque isso aqui é lindo. Eu vou falar sobre... Pelo amor de Deus, não faz isso. Ouça a voz do Espírito de Deus. Estude, invista em livros. Eu tenho vários livros aqui, depois eu mostro para vocês. Invista em traduções bíblicas. Isso não é gastar dinheiro. Se você não pode financeiramente comprar, vá para um site confiável, pegue as versões bíblicas que tem lá, não fique pautado apenas no contexto de YouTube, pega livro, olha, pesquisa, gasta tempo estudando, pegue o fundo de pano, faça a aplicação, ensine as pessoas. Por sermos pentecostais, pelo amor de Deus, não fique voltado apenas no pular, no gritar, falar isso, falar aquilo. Não, pelo amor de Deus. Segundo aquilo que você, segundo quem, não é aquilo, segundo quem você já entende que você é e como Deus te formou, você vai transmitir a mensagem da sua maneira. Se você grita muito, Senhor, me dá o controle. Vai ter, claro que nós temos que ter modulação na voz. Você precisa modular a voz, principalmente porque para o ouvinte é cansativo. Então, você vai ter hora que você vai ser mais manso, mas tem coisas que a própria mensagem vai te pedir mais ênfase. E mais do que a própria mensagem, o Espírito te enche. E você, com a autoridade que Deus já te concedeu, você vai vir com aquela graça, com aquela força ministrando. Mas Deus respeita quem nós somos. Mesmo que você não venha... como eu gostaria, como você queria, eu queria ser assim, por favor, em nome de Jesus, para de querer ser igual fulano, seja você, pregue do seu jeito, porque do seu jeito o Espírito vai te encher de graça e vai ser transmitido e alcançar as vidas, porque a palavra de Deus cumpre o que ela foi proposta, não somos nós, tá? Ela não volta vazia. Muitas das vezes a gente é que volta vazio porque fica preocupada. Será que o povo entendeu, recebeu, não deu glória? Eu podia ter feito diferente. Eu não preguei nada que eu escrevi. Baixa a bola, tá? Já tive muito dessas crises, estou aqui para te dizer. Essas crises virão, mas não fique nas crises, saiam dela. Não deixe que as crises te abracem. Meu Deus, acho que eu fiz errado. Podia ter estudado mais, podia ter feito mais. Pelo amor de Deus, não deixe que as crises te abracem de tal maneira que te paralisem. Eu tô falando com você pelo Espírito de Deus agora, que te paralisem na caminhada, ok? Meninas, então, inspiração. Busque do Senhor o que pregar, como pregar, qual o objetivo, onde eu quero chegar com essa mensagem. Teça o pano de fundo, aplique a palavra. Você pode até pesquisar no contexto hebraico, mas lá na hora de pregar, se você quiser falar, a raiz de tal palavra no hebraico saiu disso, saiu daquilo, você pode falar, com certeza, mas ponha aplicabilidade, porque isso vai entrar no ouvinte e vai sair, no ouvido do ouvinte vai sair e não vai entender nada. Eu vou falar sobre oração, beleza, então explique como que eles vão orar. Aplique a palavra, amém?
E ore muito por onde você vai, para as pessoas que vão receber a mensagem. Jejue, se consagre, tá bom? As casadas, quando for consagrar, fale com o marido. Amor, eu tô indo me consagrar, tô indo descer no jejum em favor disso. Amor, a gente pode ficar um pouquinho sem, né? Sem ter contato íntimo. Se ele não quiser, você não vai fazer, tá bom? Tudo debaixo do direcionamento e alinhamento com o seu esposo também, ok? Deu para entender? Então, um beijo. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir o grupo lá, vocês conversem, falem, põem as suas dúvidas e a gente vai ter já um encontro pelo Zoom, tá bom? Precisando muito e rápido. Beijo, com Deus. Fiquem com Deus, meninas, e continuemos dedicadas à palavra. Com Jesus. Essa aqui é minha velhinha. Tchau, com Deus.